Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Que bom que nós estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa escola bíblica dominical. Que bom que Cristo, nosso Senhor e Salvador, tem nos concedido mais esta oportunidade para estarmos aqui passando para você, querido aluno, professor, superintendentes, todos aqueles que amam estudar a palavra de Deus, mais alguns comentários. Eu sou o professor Márcio, membro da Assembleia de Deus, Ministério e Missão, em Parauapebas, no Pará. E nós publicamos aqui neste canal uma série de estudos bíblicos para a edificação do povo de Deus. Portanto, já convido você que não é inscrito, se inscreva, curta, compartilhe. Ajude-nos a alcançar mais vidas através do ensino da palavra de Deus. Nesta oportunidade, nós publicaremos aqui a lição número 9 da classe de adultos, que tem como tema Vivendo o Fervor Espiritual. O texto áureo dessa lição diz: E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Efésios 5, versículo 18. A verdade prática vai dizer: ser cheio do Espírito pode se referir tanto ao batismo no Espírito Santo, como também à vida plena no Espírito Santo. Então nós vemos aqui já pela verdade prática que ser cheio do Espírito Santo pode se referir ao batismo com o Espírito Santo ou apenas uma vida plena, com uma conduta reta, vivendo uma comunhão completa com o Espírito Santo. Por que eu estou dizendo isso? Porque há diferenças de interpretação com relação a ser cheio do Espírito Santo, é o que nós vamos ver aqui nos nossos pontos dessa lição. A leitura bíblica em classe está em Efésios capítulo 5, do versículo 15 até o 20, que vai dizer o seguinte: Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os objetivos dessa lição são 3. Destacar a importância da vocação na vida do crente pela palavra e oração. 2, enfatizar a importância de manter-se cheio do Espírito. E, por fim, prevenir a respeito da frieza espiritual. A introdução da nossa lição vai dizer que em Atos capítulo 2, versículo 4, existe a expressão todos foram cheios do Espírito Santo, que quer dizer foram batizados com o Espírito Santo. E nessa lição nós vamos entender o que é ser cheio do Espírito Santo e o que é ser batizado com o Espírito Santo. Como no nosso texto, a nossa leitura bíblica em classe fala que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, diz que nós devemos então ser cheios do Espírito, é ter toda a plenitude do Espírito, e pode significar também ser batizado com o Espírito Santo. Primeiro ponto da nossa lição, a importância da vocação pela palavra e oração. Sempre é importante a gente destacar aqui que a palavra e a oração ela tem que caminhar junta. É como nós olhamos para um exemplo aqui, nós vamos olhar para uma aeronave, para um avião, e o avião só consegue voar se tiver as duas asas. O passarinho, por exemplo, o pássaro, ele só consegue voar se tiver as duas asas. Podemos fazer esta alegoria, e colocar esses dois objetos como reflexão. A oração e a palavra tem que ser constante e contínua na vida do crente. Ela deve ser basilar, deve estar na base de tudo quanto nós formos fazer. Tudo aquilo que nós formos fazer tem que ter oração e palavra do Senhor para nós entender o princípio, aquilo que Deus quer que nós façamos. Primeiro subtópico vai tratar sobre a devoção. A nossa ideia de devoção é de apego, dedicação e zelo como o nosso apreço pela oração,
Mateus 26, 41. O amor à palavra, que é o que diz o salmista em 119, versículo 97, que ele ama a lei do Senhor. O salmista ele já entendia que precisava deste apego, desta dedicação, deste zelo e apreço pela a palavra e também pela oração. Isso se chama devoção. Devoção é o que nós sentimos, né? Devoção é aquilo que nós fazemos para nos entregar ao que o Senhor quer nos ensinar. Segundo ponto, subtópico, vai dizer a oração e a palavra. Este é o segundo subtópico. Todos nós conhecemos o jargão evangélico. A oração é a chave da vitória. E é isso que nós acreditamos. Aqui, nós assembleianos, nós acreditamos que a oração ela move a mão do Senhor, a mão de Deus, a mão do nosso Senhor Jesus. Diferentemente de outros irmãos, né, que são reformadores, que acreditam que Deus, ele é Deus e realmente ele não faz algo pelo ser humano. O nosso Deus não muda, está escrito na palavra de Deus. O seu coração, a sua santidade, aquilo que ele é, não muda ao longo dos séculos. Mas através da oração, nós vemos em vários exemplos bíblicos que a oração, ela move a mão de Deus ao nosso favor, né? A decisão do homem em aceitar a Cristo, ela define dois caminhos para o homem, ou o céu ou o inferno, né? E é através da oração que nós alcançamos a vitória. Isto é verdade, continuando aqui nossa lição, não existe vida espiritual abundante sem a oração. Aqui nós vamos dar um exemplo aqui da nossa declaração de fé da Assembleia de Deus, né? Um livro que tem ali todos os nossos cremos, fala sobre aquilo que nós acreditamos, fala que a declaração de fé diz o seguinte: a oração é um ato consciente pelo qual a pessoa dirige-se a Deus para se comunicar com Ele e buscar a sua ajuda por meio de palavra ou pensamento. A oração é uma conversa, é um diálogo que nós temos com o Senhor para poder entender a vontade de Deus para as nossas vidas. E com isto, a oração mudar o nosso coração, né? E através da nossa devoção, a nossa adoração a Deus, Ele nos ajudar nas nossas necessidades. O Senhor Jesus, antes de ser entregue na cruz do Calvário, antes de ser entregue aos soldados romanos, Ele passou uma noite em oração no Getsemane, né, ao ponto de se sentir agonia, de suar grandes gotas de sangue, mas ele sabia daquilo que viria e ele se preparou primeiramente para este grande momento através da oração, orando a Deus, falando com Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Falando sobre a palavra, ainda neste segundo subtópico, o Senhor Jesus defendeu os ataques do inimigo após ele ser tentado num período da tentação no deserto. Ele defendeu a palavra de Deus, defendeu com a palavra de Deus. O Satanás, o nosso inimigo das nossas almas, tentou persuadi-lo, dizendo para que ele pudesse transformar as pedras em pães. E o Senhor Jesus usou por 3 vezes, está escrito. A palavra também foi base da vitória do nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele sempre entendeu, né, que é o nosso exemplo maior. Ele sempre entendeu que a palavra de Deus e a oração deve ser a base da nossa vida cristã. O terceiro subtópico dessa lição vai tratar o seguinte: viver sabiamente. Este é o nosso terceiro subtópico da nossa lição. Esses exercícios espirituais devem ser colocados em prática no dia a dia, diferentemente dos nécios, né? Vede prudentemente como andais, não como os nécios, mas como sábios, é o versículo 15 do capítulo 5 da nossa leitura bíblica em classe de Efésios, né? Nécios são aquelas pessoas que são imprudentes, né? Que não pensam antes de falar, que não pensam antes de agir. São pessoas que não têm a sabedoria divina, que não são sábios por causa da busca do nosso Deus. São aquelas pessoas que não buscam entender as grandezas de Deus. E procuramos andar
não como nécios, mas como sábios. E as pessoas sábias, elas vão sempre viver sabiamente. Como assim, irmão Márcio? Pensando no que vai falar, no que vai dizer, vigiando, prestando atenção na sua conduta, no seu testemunho, né? Num conselho que vai dar para um amigo, para uma pessoa, prestar atenção se aquele conselho vai realmente restaurar, levantar aquela pessoa. Enfim, nós precisamos andar sabiamente, é o que diz a palavra do Senhor. Subtópico 4 diz, remindo o tempo, é o que diz o versículo 17 do capítulo 5, da nossa leitura bíblica em classe. Essa frase diz muito mais do que parece à primeira vista. O verbo remir significa comprar de novo, resgatar, aproveitar o melhor possível. A palavra tempo é bem conhecida como kairos, tempo no sentido de ocasião e oportunidade vinda da parte de Deus, é o que diz Hebreus, capítulo 11, versículo 15. Então nós precisamos remir o nosso tempo, não no sentido do cronos, que é o tempo do homem, mas no sentido do kairos, que é o tempo de Deus. Precisamos entender qual é o tempo de Deus para nossas vidas. Eclesiastes capítulo 3 vai dizer que há tempo para tudo. Há tempo para plantar, há tempo para colher, há tempo para chorar, para sorrir, há tempo para tudo. E para isso nós precisamos entender o tempo de Deus, que é também entendido, voltando aqui para o nosso subtópico número 2, através da oração e através da palavra do nosso Senhor. Amém? Segundo ponto da nossa lição, a importância em manter-se cheio do Espírito. Por que o crente tem que se manter cheio do Espírito? A obra do Espírito Santo na vida do crente é dinâmica. Ela não fica estática a partir da convenção, pois a expressão ser cheio do Espírito Santo significa reacender a chama do Espírito. Todos os dias nós precisamos buscar o Espírito Santo. Todos os dias nós precisamos ter uma intimidade maior com o Espírito Santo, passar de fases, podemos dizer assim, com o nosso amigo o Espírito Santo, para que ele possa cada dia nos mostrar e nos encher a vontade de Deus para as nossas vidas. E através da plenitude do Espírito Santo, nós então recebemos o revestimento de poder e poder transformar muitas vidas, como aconteceu em Atos 2, capítulo 4, quando os discípulos, os apóstolos do Senhor, juntamente com os discípulos, 120 irmãos que ali estavam orando, eles foram revestidos do poder. E o apóstolo Pedro, que uma outra hora negou a Jesus, né, ele se levanta com ousadia nos questionamentos daqueles povos que estavam ali naquela ocasião, e fala com ousadia as grandezas de Deus. Subtópico 1 vai dizer o seguinte deste ponto: e não vos embriagueis com vinho, verso 18 do nosso capítulo 5, da nossa leitura bíblica em classe. Embriagar-se com vinho, né? A função, o objetivo do escritor neste texto é focar na embriaguez, né? Nós, das Assembleias de Deus, nós não costumamos beber vinho com álcool, né? A nossa Santa Ceia é servida, em maioria das igrejas, o suco de uva, né? Mas há uma expressão aqui que precisa nós ficar atentos, né? Que o apóstolo Paulo fala, a questão da embriaguez. Quando a pessoa se embriaga com alguma coisa, ela perde os seus sentidos, às vezes, ela perde o seu domínio próprio e ela começa a fazer coisas que desagradem o Senhor. E às vezes a natureza, ela humana, pecaminosa, ela levanta, né, podemos dizer assim, no nosso meio e quer fazer com que nós obedeçamos esta natureza. Através de quê? Através da embriaguez. A embriaguez não é coisa de Deus e nós precisamos tomar cuidado. Essa frase é como a Septuaginta traduz: não olheis para o vinho, conforme Provérbios capítulo 23 e 31. O vinho, quando ele está escumoso, quando ele passa muito tempo naquele barril, no balde, né? Os industrializados, em vinhos industrializados, quando passa muito tempo naquele barril, ele começa a ser fermentado e começa a ter a substância que embriaga. E é nesse sentido que o apóstolo Paulo aqui: não olheis para o vinho, porque o vinho ele tem este poder
de fazer nós perder o equilíbrio e o domínio próprio através da embriaguez. Segundo subtópico, mas enchei-vos do Espírito Santo, verso 18 da nossa leitura bíblica em classe. Enchei-vos do Espírito Santo é o nosso segundo subtópico. Vai dizer que nós precisamos estar na plenitude do Espírito Santo todos os dias. Essa expressão indica renovação, novo enchimento do Espírito Santo, conforme Atos 4 e 8 e também Atos 13 e 9. A ação do Espírito Santo na vida cristã não é estática, não é parada, ela é movimentada, ela é dinâmica. A ação do Espírito Santo é multiforme. Pessoas têm revelação, pessoas têm profecia, pessoas têm dons de interpretação de línguas, pessoas têm línguas espirituais, pessoas têm dons de curas. Ou seja, a ação do Espírito Santo no meio da igreja, ela é movimentada e as pessoas precisam ser cheias do Espírito Santo para receber as promessas, receber os milagres do nosso Deus, do nosso Senhor. Os discípulos, quando começaram a seguir Jesus, eles já tinham o Espírito Santo. Em João capítulo 20, versículo 22, a palavra vai dizer que o próprio Jesus soprou sobre os discípulos o Espírito Santo, porque eles já eram salvos, conforme Lucas capítulo 10, versículo 20. O encher do Espírito Santo é uma plenitude total com o Espírito Santo, e isto inclui, sim, o batismo do Espírito Santo. Diferente dos nossos irmãos, né, que são da linha, que são históricos e são da linha mais moderna, eles creem que o encher do Espírito Santo já é o batismo com o Espírito Santo. Já na conversão a pessoa é batizada com o Espírito Santo. Mas não é bem assim. Nós vamos ver aqui no nosso ponto, mais na frente, que é duas diferenças. Podemos dizer assim, não vou dizer duas bênçãos, mas é duas situações diferentes. O Senhor Jesus soprou o Espírito Santo em João capítulo 20, versículo 22, né? E nós vamos ver aqui a diferença do batismo, que é o nosso terceiro subtópico da nossa lição. Vai dizer não confundir com o batismo no Espírito Santo, ser cheio, não confundir com o batismo com o Espírito Santo. Isso já foi estudado na lição 3, em outras passagens. Ser cheio do Espírito Santo diz respeito ao batismo no Espírito Santo, Atos 2 e 19. Mas não é o caso em Efésios capítulo 5, versículo 18. O batismo no Espírito Santo é uma experiência distinta da convenção. Os apóstolos, voltando aqui, os apóstolos já eram convertidos em Jesus, né? Já receberam o Espírito Santo, Jesus sopra sobre eles. João capítulo 20, versículo 22, sopra sobre eles o Espírito Santo. Em Atos 2, versículo 4, eles são revestidos de poder pelo batismo do Espírito Santo, que desce sobre ele ali no cenáculo. E todos começam a falar em outras línguas, e após isto a gente percebe nitidamente, através de Atos dos Apóstolos, os discípulos, os apóstolos, que se levantam com ousadia, sem temor, sem tremor, né, e agem de maneira poderosa para a pregação do Evangelho. Então, duas situações distintas depois da convenção. A pessoa se converte, aceita Jesus, o Espírito Santo passa a habitar dentro dessa pessoa, e depois há um revestimento de poder, que é o batismo com o Espírito Santo, com ou no Espírito Santo, como os irmãos preferir falar. Terceiro ponto da nossa lição: vigilantes contra a frieza espiritual. Você deve se lembrar de que um dos requisitos para compor o grupo dos 7 diáconos era ser cheio do Espírito Santo, conforme Atos capítulo 6, versículo 3. Né? Então, eles escolheram os discípulos, os diáconos, já na era cristã, para começar a fazer a obra de Deus através deste preceito, desta indicação, homens que eram cheios do Espírito Santo. E como é que a gente identifica uma pessoa ser cheia do Espírito Santo? Uma pessoa que tem o transbordado do Espírito Santo. É isso que nós vamos ver aqui no nosso subtópico. Primeiro subtópico, testemunho transbordante. Ser cheio do Espírito Santo, verso 19 da nossa leitura bíblica em classe, vai dizer que é um dos sinais que a pessoa é cheia do Espírito Santo. Que ele tem um testemunho eficiente, testemunho que convence os não crentes
apenas com um testemunho étnico, cristão, verdadeiro e reto. É um sinal evidente. Este é um sinal. Os cânticos são expressões de louvor e de adoração a Deus, além da função de instruir a igreja, né? Os cânticos espirituais. Também ela tem essa função de ajudar a igreja a encontrar, a chegar mais perto do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Ser cheio do Espírito Santo é uma vida em plenitude, né? Uma pessoa que é batizada com o Espírito Santo e é uma pessoa que age a sua vida, que trabalha na sua vida de maneira plena, usando aí então com a agente que nos transforma, que é o Espírito Santo de Deus. Segundo subtópico deste segundo ponto, que é sobre o vigilantes contra a frieza espiritual, é dar graças a Deus por tudo. Essa é a vontade de Deus e deve ser a marca de todos os cristãos, conforme 1 Tessalonicenses 5,18, que vai dizer que orais sem cessar. A oração, ela pode ser de joelhos, ela pode ser sentada, ela pode ser deitada, pode ser por mente, por pensamento. Estamos sempre orando constantemente a Deus através dessas opções. Para quê? Para que nós não caia na frieza espiritual. Quando uma pessoa cai na frieza espiritual, ela começa a parar e deixar de orar, de ler a palavra, ela começa a perder a vontade de ir para a igreja, ela começa a perder a vontade de conhecer mais a Deus, de participar de louvores, ela começa a querer ficar mais quieta no seu canto, então a natureza humana começa a querer reinar dentro da vida desta pessoa. Terceiro subtópico, a sujeição, verso 21 da nossa leitura bíblica em classe. O quebrantamento e a humildade expressam o bem e a plenitude do Espírito Santo. Uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela expressa quebrantamento de alma, quebrantamento de coração. Ela é uma pessoa humilde, que tem os outros superiores a ela mesma. Ela entende isto pela palavra de Deus, com cuidado, para tratar as pessoas com cuidado e amor, para não prejudicar as pessoas, a sua vida espiritual. A pessoa que é cheia do Espírito Santo através da sujeição, ela expressa bem a plenitude, a totalidade do Espírito Santo. O Espírito Santo age de maneira natural na sua vida, em todos os aspectos da vida. No trabalho, ela se preocupa em falar, em conversar, em não machucar as pessoas. Na escola, na faculdade, em todos os lugares em que ela andar, ela entende que é necessário essa sujeição. Amém, meus irmãos? Rápidos comentários. Espero que você tenha gostado dessa videoaula, né? Espero que Deus tenha lhe abençoado e falado contigo nesta noite, tá bom? Fiquem todos na paz e até a próxima, em nome de Jesus.